Bom, pessoal, vamos lá então. Já ligeiro, jogo rápido, a gente cumprir o protocolo aqui e terminar essa tuberculose. Então vai cair até a parte de tuberculose pulmonar, tá? O tratamento lá, o HRZE. Hein, doutor? Sim. Passar os conteúdos aí que vai cair pra eu botar lá, certinho? Tem? Deixa eu ver aqui agora. Eu vou te mandar depois no zap, pode ser? Beleza, pode ser, que daí eu já posto o pessoal, já não tem aquela dúvida. Vai ter, vai ser, tá? Te mando no zap lá certinho. Fechou. Bom, doutor, vamos lá. Tuberculose extrapulmonar. O próprio nome já fala, né? A gente viu algumas ali na aula passada, alguns subtipos de tuberculose. O próprio nome já diz, né? Extrapulmonar. São acometimentos fora do parênquima pulmonar, fora do aparelho respiratório, né? Geralmente afeta... são afetações que não incluem associações à própria alteração pulmonar, tá? Então às vezes pode ser um tipo de afetação que você não vai ver também. Causa clínica pulmonar associada, tá bom? E algumas situações você pode ver clínica pulmonar associada. Em teoria pode afetar qualquer órgão, né? Mas falando por ordem de frequência do acometimento da tuberculose, tirando os pulmões, a gente fala de primeiro gânglios linfáticos, tá? Pleura, o próprio aparato geniturinário, ossos e articulações, meninges, falando em ordem decrescente de acometimento, né? Peritônio e pericárdio. Quando eu cito essas causas extrapulmonares, na maioria das vezes você tem aquele paciente que também tem HIV. O paciente que tem HIV, o paciente que tem síndrome de imunodeficiência adquirida, é um paciente mais suscetível a ter tuberculose extrapulmonar. A gente sabe que as células de defesa dele, o combo imunológico desse paciente é bem débil. Então, na maioria das vezes, você vai ver essa tuberculose extrapulmonar nos pacientes que têm síndrome de imunodeficiência adquirida. Beleza? Ou pacientes que ainda não chegaram a desenvolver a síndrome, mas o paciente é portador de HIV. Vamos lá. Falando das linfadenites. O próprio nome já fala, linfadenite. É um inchaço, né? Ocorre aquela inflamação. Geralmente é uma edemaciação de caráter indolor, que não dói ainda. Começa a doer depois, quando essa clínica começa a evoluir. Ali nos gânglios cervicais, né? Também acomete gânglios supraclaviculares. E a gente fecha esse diagnóstico fazendo a punção, né? Fazendo o PAF nesse gânglio, porque até então eu não sei o que tem ali dentro. Lembra que a gente falou? Pode ser que o paciente tenha isso daqui, mas não tem clínica pulmonar, clínica respiratória associada. O cara simplesmente saiu, tá cheio de gânglio cervical lá, gânglio supraclavicular, e às vezes a gente já começa a guiar o diagnóstico para algum tipo de linfoma, algo mais maligno, e não é. Beleza? Você faz esse PAF e checa que vê ali que tem presença desses micro-organismos ali. Então, o paciente cursando com um episódio de tuberculose extrapulmonar, começa a puxar ali a bioquímica do paciente, todo o histórico de exame, e você vê que o paciente também tem
HIV associado, tá? Na maioria das vezes, mas pode ser que o paciente tenha tuberculose extrapulmonar também, não tenha HIV, não tenha SIDA, nada. Vamos lá. Nós conseguimos observar essas afetações também como abscessos para trás da medula, mal de Pote. O paciente começa a fazer uma coleção, um abscesso colado na medula, entre a medula e o corpo vertebral, tá? Sem contar afetações renais, né, também afetações da própria pleura ou geniturinária. Quando eu tenho essas afetações pleurais, você observa na própria punção, na própria drenagem, um líquido exudativo. Você tem proteína ali com mais um valor maior de 50%, beleza? Só que aqui, muitas vezes, a glicose desse paciente, a glicose do líquido que você drenou, lá no exame bioquímico pode estar normal, beleza? Ou pode estar baixa, mas se tiver normal, associa com o exudato, associa com outra clínica e com o cultivo positivo. O pH às vezes pode estar menor a 7,2. Pleocitoses. O paciente às vezes vai ter ali uma contagem de 500 a 600 células por unidade litro, por unidade internacional, tá bom? 500 a 600. Costuma girar nesse valor. Se vir um pouquinho alterado para mais, não descarta ainda. Beleza? Adenosina desaminasa baixa. Beleza? Nessa adenosina desaminada muito baixa, aí eu já entro com o critério de descarte. Beleza? Mas ainda eu continuo associando a clínica inteira do paciente e o cultivo. No geniturinário, o paciente é aquele paciente que começa a apresentar polaquiúria, dissúria, hematúria. 90% desses pacientes podem apresentar piúria, beleza? E também o paciente apresenta um urocultivo negativo para bactéria. Esse urocultivo, para eu fechar tuberculose extrapulmonar no meu paciente, dizemos assim, é meio vago, tá bom? Porque vai vir negativo para a bactéria ali. Então pode ser que te confunda no diagnóstico, né? O que eu consigo associar para me guiar no diagnóstico do geniturinário? A própria piúria. Você vai observar lá uma contagem de aproximadamente 10 ou mais células brancas por milímetro cúbico, né, na amostra de urina do seu paciente. Que mais? Presença de 3 ou mais glóbulos brancos por campo também. E o próprio testezinho da fita reagente, tá? Aquele testezinho da fita reagente vai vir, ele vai vir positivo para, como é que chama? Para esterase de leucócito. Beleza?
na parte óssea. A parte óssea, como a gente viu ali, um dos maiores acometimentos é a enfermidade de Pote, né? Aquele abscesso na coluna vertebral, né? Aquele abscesso que fica entre a medula e entre o corpo vertebral ali. Então o paciente começa a ter afetações desde vértebras torácicas, vértebras lombares, né? Colapsa o corpo vertebral porque começa a ter uma compressão de medula muito severa devido a esse abscesso formando ali, né? Abscesso paravertebral, abscesso em articulações de quadril, em articulações de joelho, beleza? Já na meninge, essa síndrome meníngea tende a aparecer como tuberculose extrapulmonar em crianças e nos pacientes imunodeprimidos. Você observa o líquido cefalorraquídeo. O líquido cefalorraquídeo vai ter linfócito, tem presença, excesso de proteína, proteinorraquia, tem uma deficiência de glicose, tem glicose consumida, né? Observam-se que os cultivos são positivos em 80% desses pacientes e aproximadamente 25% desses pacientes que cursam com essa tuberculose extrapulmonar com afetação meníngea, esse paciente cursa com sequela neurológica. Vai depender como foi a afetação, de quão demorou tratar para você determinar o prognóstico e a gravidade dessa doença. Já a afetação gastrointestinal tem um acometimento ali mais do íleon terminal e do cego, e o paciente pode apresentar para você episódios de peritonites, beleza? A própria pericardite, né? O paciente começa a cursar com aquela febre até o então de origem desconhecida, mas associando uma dor retroesternal, beleza? O paciente tem derrame de forma frequente, derrame intrapericárdico. Isso começa a fazer o paciente evoluir para um quadro obstrutivo. O paciente complica com uma pericardite constrictiva ou pericardite obstrutiva, né? Então o paciente começa a ter uma compressão mecânica da bomba, como se fosse um tamponamento mesmo, tá? Devido a esse derrame frequente. A enfermidade miliar, né? Você tem uma propagação hematógena pelo organismo. Então aparece granuloma de 1 até 2 milímetros, né? Ou pode aparecer patomegalia no paciente, fígado, esplenomegalia, afeta lá o baço do paciente, tá? Tubérculos, coroídeos, linfadenopatias. Então você vê que quando chega ao ponto de dizer uma tuberculose extrapulmonar, a via de disseminação o leque é muito grande, beleza? Então você suspeitou da clínica do seu paciente, principalmente quando esse paciente apresenta uma clínica respiratória. Você puxa o histórico dele e fala, o paciente é um paciente que estava recluso, né? Penitenciária. Ou o paciente é um cuidador de idoso, e esse idoso foi positivado aí, teve cultivo positivo para tuberculose, e ele começa a cursar com alguma clínica similar a essa, tá? Faz o cultivo desse paciente, faz a prova de esputo desse paciente aí, que provavelmente ele pode apresentar tuberculose também. Vamos lá. Falando ali do ADA, né? Adenosina desaminasa. Quando a gente fala colher o ADA, né? Teste de ADA, vamos fazer análise de ADA. Fez a punção,
Então você vai falar assim, pede um ADA aí. Enzima essencial para o metabolismo de certos tipos celulares do organismo, em especial células que ocupam o desenvolvimento do sistema imune, como por exemplo os linfócitos. Tá? Então quando você tem algum tipo de afetação dessa que tem um aumento desse ADA no líquido que você drenou, pode estar associado a qualquer tipo de enfermidade infecciosa, mas pode ter tuberculose, febre tifoide, febre botonosa do Mediterrâneo. Aqui a gente entra noutra aula depois mais para frente, que essas síndromes do Mediterrâneo abrange um leque de enfermidades aqui que é muito interessante. A própria brucelose, toxoplasmose, HIV, hepatite viral, neoplasia maligna, né? Conectivopatias, hepatopatias crônicas. Essa hepatopatia crônica, quando eu falo, não necessariamente é hepatite. Pode ser a própria cirrose, ou pode ser um próprio acometimento metastásico no fígado mesmo. Beleza? Transtornos da eritropoiese, leucemia, sarcoidoses, artropatias inflamatórias. Pô, então quer dizer então que se o meu paciente tem uma artropatia inflamatória e aconteceu qualquer coisa, eu tive que drenar o tórax por causa da artropatia, pode vir o ADA alterado? Pode. Tá bom? Por isso que eu falo, associa diretamente à clínica do seu paciente. Tratamento. Como que funciona isso aqui? Lógico, eu fiz toda aquela bateria no meu paciente, principalmente a bateria radiológica, né? Então, tomografia, radiografia e mantendo sempre a vigilância clínica. Olhe se o paciente descompensa ou não, que aí vai depender do seu critério, vai depender para critério de internação ou para tratamento ambulatorial. Basicamente a mesma medicação, né? Só que aqui eu posso fazer isoniazida 300 mg por dia, tá? Posso fazer rifampicina para esse meu paciente também 600 mg por dia. O próprio etambutol aqui nessa situação, você já vai dosar por quilo, você já vai dosar de 15 a 30. Pode fechar ali em 30 mg ou 25 para ficar num padrão meio termo para tratar esse paciente. E a pirazinamida, beleza? A pirazinamida, ela alcança o líquido cefalorraquídeo. Então, se há uma afetação neurológica, se já foi aquela afetação meníngea, tá? Aquela situação que você vê que teve afetação meníngea, como a própria meningoencefalite que o paciente pode apresentar, você já entra medicação que resolve, beleza? Aí o paciente com meningoencefalite, esse paciente da meningoencefalite, você pode fechar o tratamento dele, né, que é o paciente já internado, tá bom? Depende se o seu paciente tem descompensação hemodinâmica ou não. Se ele fecha com descompensação hemodinâmica, você vai fazer reidratação dele. Tá, mas quanto que eu vou reidratar? O padrão para qualquer paciente clínico. Faz ali de 30 a 40 ml por quilo de peso do paciente em 24 horas. Beleza? Distribuído em 24 horas. Passa em gotejo lento. Tá? Cuidado para não encharcar. Não encharcar o paciente. Por isso passa dentro do critério. Que aí você vai avaliando também a diurese dele. E aí a gente abre o esquema de tratamento para esse paciente da
meningoencefalite específica. O tratamento para meningoencefalite vai funcionar como? Bem similar ao mesmo, só que muda bastante a questão de tempo do paciente, a questão de tempo de tratamento. Você vai fazer o RHZE por 2 meses, só que a manutenção vai perdurar por 10. Viu que muda o tempo, tá? Muda o tempo de manutenção para esse paciente. Mesmo esquema, de 20 a 35 kg, 2 comprimidos. De 36 a 50, 3 comprimidos. De 51 a 70, 4. Mais de 70, 5. Mesmo esquema lá. Daquele paciente complicadão que a gente viu lá atrás. Começa com 2 meses e depois manutenção Isso. vai para 10 meses. E aí fechou os 2 meses com esse RHZE aqui, tá? Você vai para 2 meses. Esse paciente internado pode ser que ele tenha que receber essa medicação por sonda nasointeral. Porque é uma clínica neurológica, então você tem que ver como que tá. Às vezes é aquele cara que está descompensado neurologicamente. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos lá então. Já ligeiro, jogo rápido, a gente cumpriu o protocolo aqui e terminar essa tuberculose. Então vai cair até a parte de tuberculose pulmonar, tá? O tratamento lá, o HRZE. Hein, doutor? Sim. Passar os conteúdos aí que vai cair para eu botar lá, certinho? Tem? Deixa eu ver aqui agora. Eu vou te mandar depois no zap, pode ser? Beleza, pode ser, que daí eu já posto o pessoal, já não tem aquela dúvida. Vai ser, tá? Manda no zap lá certinho. Fechou. Bom, doutores, vamos lá. Tuberculose extrapulmonar. O próprio nome já fala, né? A gente viu algumas ali na aula passada, alguns subtipos de tuberculose. O próprio nome já diz, né? Extrapulmonar. São acometimentos fora do parênquima pulmonar, fora do aparelho respiratório, né? Geralmente afeta... são afetações que não incluem associações à própria alteração pulmonar, tá? Então às vezes pode ser um tipo de afetação que você não vai ver também. Causa clínica pulmonar associada, tá bom? E algumas situações você pode ver clínica pulmonar associada. Em teoria pode afetar qualquer órgão, né? Mas falando por ordem de frequência do acometimento da tuberculose, tirando os pulmões, a gente fala de primeiro gânglios linfáticos, tá? Pleura, o próprio aparato geniturinário, ossos e articulações, meninges, falando em ordem decrescente de acometimento, né? Peritônio e pericárdio. Quando eu cito essas causas extrapulmonares, na maioria das vezes você tem aquele paciente que também tem HIV. O paciente que tem HIV, o paciente que tem síndrome de imunodeficiência adquirida, é um paciente mais suscetível a ter tuberculose extrapulmonar. A gente sabe que as células de defesa dele, o combo imunológico desse paciente é bem débil. Então, na maioria das vezes, você vai ver essa tuberculose extrapulmonar nos pacientes que têm síndrome de imunodeficiência adquirida. Beleza? Ou pacientes que ainda não chegaram a desenvolver a síndrome, mas o paciente é portador de HIV. Vamos lá. Falando das
linfadenites. O próprio nome já fala, linfadenite. É um inchaço, né? Ocorre aquela inflamação. Geralmente é uma edemaciação de caráter indolor, que não dói ainda. Começa a doer depois, quando essa clínica começa a evoluir, ali nos gânglios cervicais, né? Também acomete gânglios supraclaviculares. E a gente fecha esse diagnóstico fazendo a punção, né? Fazendo o PAF nesse gânglio, porque até então eu não sei o que tem ali dentro. Lembra que a gente falou? Pode ser que o paciente tenha isso daqui, mas não tem clínica pulmonar, clínica respiratória associada. O cara simplesmente saiu, tá cheio de gânglio cervical lá, gânglio supraclavicular, e às vezes a gente já começa a guiar o diagnóstico para algum tipo de linfoma, algo mais maligno, e não é. Beleza? Você faz esse PAF e checa que vê ali que tem presença desses micro-organismos ali. Então, o paciente cursando com um episódio de tuberculose extrapulmonar, começa a puxar ali a bioquímica do paciente, todo o histórico de exame, e você vê que o paciente também tem HIV associado, tá? Na maioria das vezes, mas pode ser que o paciente tenha tuberculose extrapulmonar também, não tenha HIV, não tenha SIDA, nada. Vamos lá. Nós conseguimos observar essas afetações também como abscessos para trás da medula, mal de Pote. O paciente começa a fazer uma coleção, um abscesso colado na medula, entre a medula e o corpo vertebral, tá? Sem contar afetações renais, né? Também afetações da própria pleura ou geniturinária. Quando eu tenho essas afetações pleurais, você observa na própria punção, na própria drenagem, um líquido exudativo. Você tem proteína ali com um valor maior de 50%. Beleza? Só que aqui, muitas vezes, a glicose desse paciente, a glicose do líquido que você drenou, lá no exame bioquímico pode estar normal. Beleza? Ou pode estar baixa, mas se tiver normal, associa com o exudato, associa com outra clínica e com o cultivo positivo. O pH às vezes pode estar menor a 7,2. Pleocitoses. O paciente às vezes vai ter ali uma contagem de 500 a 600 células por unidade litro, por unidade internacional, tá bom? 500 a 600. Costuma girar nesse valor. Se vir um pouquinho alterado para mais, não descarta ainda. Beleza? Adenosina desaminasa baixa. Beleza? Nessa adenosina desaminada muito baixa, aí eu já entro com o critério de descarte. Beleza? Mas ainda eu continuo associando a clínica inteira do paciente e o cultivo. No geniturinário, o paciente é aquele paciente que começa a apresentar polaquiúria, dissúria, hematúria. 90% desses pacientes podem apresentar piúria. Beleza? E também o paciente apresenta um urocultivo negativo para bactéria. Esse urocultivo
para eu fechar tuberculose extrapulmonar no meu paciente, dizemos assim, é meio vago, tá bom? Porque vai vir negativo para a bactéria ali. Então pode ser que te confunda no diagnóstico, né? O que eu consigo associar para me guiar no diagnóstico do gênito urinário? A própria piúria. Você vai observar lá uma contagem de aproximadamente 10 ou mais células brancas por milímetro cúbico, né, na amostra de urina do seu paciente. Que mais? Presença de 3 ou mais glóbulos brancos por campo também. E o próprio testezinho da fita reagente. Tá? Aquele testezinho da fita reagente vai vir, ele vai vir positivo para, como é que chama? Para esterase de leucócito. Beleza? Na parte óssea. A parte óssea, como a gente viu ali, um dos maiores acometimentos é a enfermidade de Pott, né? Aquele abscesso na coluna vertebral, né? Aquele abscesso que fica entre a medula e entre o corpo vertebral ali. Então o paciente começa a ter afetações desde vértebras torácicas, vértebras lombares, né? Colapsa o corpo vertebral porque começa a ter uma compressão de medula muito severa devido a esse abscesso formando ali, né? Abscesso paravertebral, abscesso em articulações de quadril, em articulações de joelho, beleza? Já na meninge, essa síndrome meníngea tende a aparecer como tuberculose extrapulmonar em crianças e nos pacientes imunodeprimidos. Você observa o líquido cefalorraquídeo. O líquido cefalorraquídeo vai ter linfócito, tem presença, excesso de proteína, proteinorraquia, tem uma deficiência de glicose, tem glicose consumida, né? Observam-se que os cultivos são positivos em 80% desses pacientes. E aproximadamente 25% desses pacientes que cursam com essa tuberculose extrapulmonar com afetação meníngea, esse paciente cursa com sequela neurológica. Vai depender como foi a afetação, de quão demorou tratar para você determinar o prognóstico e a gravidade dessa doença. Já a afetação gastrointestinal tem um acometimento ali mais do íleon terminal e do cego, e o paciente pode apresentar para você episódios de peritonites, beleza? A própria pericardite, né? O paciente começa a cursar com aquela febre até o então de origem desconhecida, mas associando uma dor retroesternal. Beleza? O paciente tem derrame de forma frequente, derrame intrapericárdico. Isso começa a fazer o paciente evoluir para um quadro obstrutivo. O paciente complica com uma pericardite constrictiva ou pericardite obstrutiva, né? Então o paciente começa a ter uma compressão mecânica da bomba, como se fosse um tamponamento mesmo, tá? Devido a esse derrame frequente. A enfermidade miliar, né? Você tem uma propagação hematógena pelo organismo. Então, aparece granuloma de 1 até 2 milímetros, né?
Ou pode aparecer hepatomegalia no paciente, fígado, esplenomegalia, afeta lá o baço do paciente, tá? Tubérculos, coroídeos, linfadenopatias. Então você vê que quando chega ao ponto de dizer uma tuberculose extrapulmonar, a via de disseminação é muito, o leque é muito grande. Beleza? Então você suspeitou da clínica do seu paciente, principalmente quando esse paciente apresenta uma clínica respiratória. Você puxa o histórico dele e fala, o paciente é um paciente que estava recluso, né? Penitenciária. Ou o paciente é um cuidador de idoso e esse idoso foi positivado aí, teve cultivo positivo para tuberculose e ele começa a cursar com alguma clínica similar a essa, tá? Faz o cultivo desse paciente, faz a prova de esputo desse paciente aí, que provavelmente ele pode apresentar tuberculose também. Vamos lá. Falando ali do ADA, né? Adenosina desaminasa. Quando a gente fala colher o ADA, né? Teste de ADA, vamos fazer análise de ADA. Até fez a punção, então você vai falar assim, pede um ADA aí. Enzima essencial para o metabolismo de certos tipos celulares do organismo, em especial células que ocupam o desenvolvimento do sistema imune, como por exemplo os linfócitos. Tá? Então quando você tem algum tipo de afetação dessa que tem um aumento desse ADA no líquido que você drenou, pode estar associado a qualquer tipo de enfermidade infecciosa, mas pode ter tuberculose, febre tifoide, febre botonosa do Mediterrâneo. Aqui a gente entra noutra aula depois mais para frente. Essas síndromes do Mediterrâneo abrange um leque de enfermidades aqui que é muito interessante. A própria brucelose, toxoplasmose, HIV, hepatite viral, neoplasia maligna, né? Conectivopatias, hepatopatias crônicas. Essa hepatopatia crônica, quando eu falo, não necessariamente é hepatite. Pode ser a própria cirrose, ou pode ser um próprio acometimento metastásico no fígado mesmo. Beleza? Transtornos da eritropoiese, leucemia, sarcoidoses, artropatias inflamatórias. Pô, então quer dizer então que se o meu paciente tem uma artropatia inflamatória e aconteceu qualquer coisa, eu tive que drenar o tórax por causa da artropatia, pode vir o ADA alterado? Pode. Tá bom? Por isso que eu falo, associa diretamente à clínica do seu paciente. Tratamento. Como que funciona isso aqui? Lógico, eu fiz toda aquela bateria no meu paciente, principalmente a bateria radiológica, né? Então, tomografia, radiografia e mantendo sempre a vigilância clínica. Olhe se o paciente descompensa ou não, que aí vai depender do seu critério, vai depender para critério de internação ou para tratamento ambulatorial. Basicamente a mesma medicação, né? Só que aqui eu posso fazer isoniazida 300 mg por dia, tá? Posso fazer rifampicina para esse meu paciente também 600 mg por dia. O próprio etambutol aqui nessa situação, você já vai dosar por quilo, você já vai dosar de 15 a 30. Pode fechar ali em 30 mg ou 25 para ficar num padrão meio termo para tratar esse paciente. E a pirazinamida, beleza?
A pirazinamida, ela alcança o líquido cefalo-raquídeo. Então, se há uma afetação neurológica, se já foi aquela afetação meníngea, tá? Aquela situação que você vê que teve afetação meníngea, como a própria meningoencefalite que o paciente pode apresentar, você já entra medicação que resolve, beleza? Aí o paciente com meningoencefalite, esse paciente da meningoencefalite, você pode fechar o tratamento dele, né, que é o paciente já internado, tá bom? Depende se o seu paciente tem descompensação hemodinâmica ou não. Se ele fecha com descompensação hemodinâmica, você vai fazer reidratação dele. Tá, mas quanto que eu vou reidratar? O padrão para qualquer paciente clínico. Faz ali de 30 a 40 ml por quilo de peso do paciente em 24 horas. Beleza? Distribuído em 24 horas. Passa em gotejo lento. Tá? Cuidado para não encharcar o paciente. Por isso passa dentro do critério, que aí você vai avaliando também a diurese dele. E aí a gente abre o esquema de tratamento para esse paciente da meningoencefalite específica. O tratamento para meningoencefalite vai funcionar como? Bem similar ao mesmo, só que muda bastante a questão de tempo do paciente, a questão de tempo de tratamento. Você vai fazer o RHZE por 2 meses, só que a manutenção vai perdurar por 10. Viu que muda o tempo, tá? Muda o tempo de manutenção para esse paciente. Mesmo esquema, de 20 a 35 kg, 2 comprimidos. De 36 a 50, 3 comprimidos. De 51 a 70, 4. Mais de 70, 5. Mesmo esquema lá. Daquele paciente complicadão que a gente viu lá atrás. Começa com 2 meses e depois manutenção. Isso. Vai para 10 meses. E aí fechou os 2 meses com esse RHZE aqui, tá? Você vai para 2 meses. Esse paciente internado pode ser que ele tenha que receber essa medicação por sonda nasointeral. Porque é uma clínica neurológica, então você tem que ver como que tá. Às vezes é aquele cara que está descompensado neurologicamente. Tranquilo?